E aí pessoal, beleza? Aqui é o Romero. E hoje eu vou responder uma pergunta ali bem intrigante. Porque às vezes a gente vê algumas coisas assim, a gente quer copiar, né? E nem sempre tudo que a gente vê pode ser copiado, eu já falei isso aí pra vocês. Mas enfim, o rapaz perguntou pra mim ali se a gente pode ter as catleias, as phalaenopsis, outras plantas aí de pendurado como se fosse aí as vandas, né? Sem substrato, sem nada. Para a gente ter um cultivo assim um pouco mais diferenciado, né? Assim, na minha opinião, eu nunca cultivei, então assim, eu acredito que dá para cultivar. Você consegue cultivar ela como se fosse uma vanda, porém a umidade do ambiente, a umidade para você cultivar ela aí, precisa ser bem maior, ou seja, você precisa ter um laguinho, vai precisar ter aí uma saúde um pouco melhor para sua orquídea, porque se você apenas pegar ela e colocar ali e deixar ela secar, com certeza ninguém vai querer isso, porque ela vai morrer. No nosso caso aqui, todas as nossas elas são plantadas aí, seja nos toquinhos, que nos toquinhos aqui elas se dão muito bem, olha o tamanho das raízes. Ou então elas são plantadas aqui nas barcas ou nos cachepôs. Nos cachepôs também elas se dão muito bem aí, inclusive está saindo raiz pela culatra aqui. Tá saindo raiz tudo para fora aí, ficando cada vez maior zona. Mas assim, eu sempre falo, se você não tiver umidade no seu ambiente, pode ser que a sua orquídea não goste, pode ser que ela tenha uma dificuldade de se desenvolver. E olha o grandona aqui como é que tá, tá bonitona. Mas assim, é bem interessante você tomar esse cuidado aí se você for fazer esse tipo de teste. Mas eu sempre digo que em todos os vídeos, a gente nunca tem certeza de nada. É interessante a gente fazer o teste e depois que a gente fez o teste, a gente ter a comprovação aí de que pode ser feito, de que pode ser realizado esse tipo de procedimento. As vandas são especialistas em soltar raízes e isso aí ajuda bastante aí essa questão, porque ela também tem uma tendência de que quando você rega, ela enche a raiz automaticamente, dando aí a umidade que ela precisa, né? Então se você for regar uma orquídea vanda, você vai perceber que ela vai mudando a tonalidade da raiz e a raiz vai ficando cada vez mais grossa porque ela está se enchendo de umidade, né? Já as phalaenopsis e as outras, elas não têm essa tendência. Elas já são um pouco mais demoradas para fazer esse processo e as catleias também são aí bem demoradas para fazer esse tipo de processo. Por isso que a gente fala que as raízes das orquídeas precisam secar, porque elas mantêm a umidade dela no bulbo, né? Porque se a orquídea, por exemplo, é uma chuva de ouro, uma oncídio, ela não tem de onde ela tirar umidade se ela não tem onde ela catar essa umidade, entendeu? Porque a raiz dela é muito fininha e ela não retém essa umidade em pouco período de tempo. Ela não pega umidade do ar. Já os cataceto, eles têm uma tendência, aqui eu não tenho nenhum, porque a gente não trabalha com eles, mas os catacetos eles têm a tendência de fazer um monte de raizinha. Vou tentar ver se eu acho uma foto aí para vocês. Eles fazem um monte de raizinha assim como a barba de velho. E eles fazem esse monte de raizinha assim para cima para poder catar a umidade que vem do ambiente, né? Ou seja, do sereno, dessas coisas. O único para não dizer que eu não tenho um cataceto, eu tenho aqui um longifólio. Esse aqui é um cataceto longifólio e ele é muito interessante aqui porque ele faz uma folha bem grandona. É o único cataceto que eu tenho aqui porque ele é raridade. Um desse dali é um dos mais caros, um dos catacetos mais caros que existe. Mas enquanto ele não florir, eu não vou poder nem mostrar para vocês muito aqui, porque o cataceto ele só tem raízes, né? E o longifólio ele tem uma folhona bem grandona aí, que é bem interessante. Porém, é o que eu falo, antes de você pegar uma dica aí e copiar ela, faça seu teste. Se você não fizer seu teste, você nunca vai ter certeza, porque às vezes o seu ambiente é o ambiente da pessoa é outro, a umidade sua é uma, a umidade da pessoa ali é outra. No meu caso aqui, eu tenho tempo para cuidar, então eu trabalho com isso, então nosso objetivo aqui é trabalhar com isso. Então a gente tem tempo para poder fazer todo o cuidado aqui. Então se eu não tivesse tempo, talvez eu não colocaria todas elas aí soltas, as vandas soltas, sem substrato, essas coisas, porque eu não teria tempo para cuidar.
Já quando a gente tem tempo para cuidar, eu posso regar 2, 3, 4 vezes por dia, não tem problema nenhum. Lembrando que dependendo do tipo de substrato, a quantidade de rega ela muda. Dependendo do seu ambiente, a quantidade de rega também muda. É sempre bom você estar ligado com isso, porque a sua região não é a minha região aqui, porque agora nós estamos entrando no período da seca, porém, ou no período das águas, porém no período da seca aqui são 3, 5, 6 meses sem chuva nenhuma. E a umidade do ar, ela simplesmente despenca lá embaixo e a gente tem essa dificuldade de não conseguir aí manter as orquídeas saudáveis. Mas fica essa dica para vocês aí, se você quer fazer, faça seu teste, mas dá para cultivar sim, desde que você tenha aí uma umidade do ambiente bem elevada. Ou então você tem aquele nebulizador que joga aquela sereninha de água e deixa aí por um bom período aí para poder fazer a rega certinha das suas orquídeas. No nosso caso aqui nós não temos, então não tem como a gente fazer esse tipo de teste aqui para poder mostrar para vocês. No nosso caso aqui todas elas são plantadas aqui nos substratos. Então todas elas são plantadas nos cachepôs, né? E assim a gente não tem dificuldade. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like e compartilha com seu amigo aí para divulgar o nosso canal. Deixa aquele comentário que é muito interessante para engajar o canal. Valeu e até a próxima. O cantinho das orquídeas, onde anjos caminham em meio às maravilhas. Entre pétalas suaves, tão puras e belas, é onde o céu toca a terra, feito aquarelas.